E eu já tenho aqui, ó, toda a minha base de dados. E a parte mais importante desse CSV é checar se o modo de envio está no mesmo dia mesmo. Olha aqui, ó. Todos os arquivos relacionados a no mesmo dia. Então, além de vir filtrado, ainda veio com o nome. Como é que eu fiz esse filtro? Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau Prep, continuando uma sequência de um vídeo que eu ensinei sobre parâmetros dentro do Tableau Prep. No vídeo passado a gente aprendeu usar um parâmetro no Tableau Prep para filtrar um fluxo. E aí mudar a saída do nosso fluxo de acordo com esse filtro. Então, parâmetro de usuário. Hoje a gente vai usar a mesma lógica de parâmetro, só que não para filtrar o fluxo, mas sim para modificar a saída do nosso fluxo. Então, a gente vai fazer um nome dinâmico para nossa saída de dados e um caminho dinâmico para nossa saída de dados. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos continuar o último vídeo aqui do canal, onde eu ensinei parâmetro de usuários. A gente criou esse parâmetro modo de envio, que pega a partir de uma informação que o usuário passa e filtra o nosso fluxo para na saída gerar somente aquilo que é relativo ao que o usuário escolheu aqui em cima, ao modo de envio, tá bom? Então a gente usou esse tipo de parâmetro para filtrar o nosso fluxo. Hoje a gente vai usar a mesma lógica de parâmetros do Tableau Prep, mas ao invés de filtrar o fluxo, eu vou modificar aonde eu vou salvar o meu arquivo de saída, tudo bem? Então a gente vai fazer isso usando o parâmetro. Bora lá? Então aqui, pessoal, a gente vai clicar na etapa de saída que a gente tem no nosso fluxo, que é essa aqui. E aí, o que eu vou ver quando eu clico nessa etapa de saída? Ó, se eu olhar aqui no canto inferior esquerdo, que agora não está mais inferior porque eu puxei para o centro para vocês conseguirem ver melhor, tanto no nome do arquivo eu consigo clicar nessa setinha, ó, que tem um símbolozinho de parâmetro, que é o mesmo símbolo que tem aqui em cima para criar parâmetro, tá vendo? Eu posso colocar o parâmetro tanto no nome do arquivo que eu vou salvar, quanto no local onde eu vou salvar ele. E isso é legal, porque agora eu posso criar mais de um parâmetro para modificar as coisas. Então vamos vir aqui em cima e vamos fazer aquelas 3 etapas de parâmetro que eu ensinei no último vídeo. Se você não assistiu, assiste lá depois desse aqui, porque juntando os dois, você vai ficar muito mais expert no uso de Tableau Prep, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar na setinha para baixo e vou colocar aqui criar parâmetro, tá? Esse parâmetro eu vou falar assim, ó, no nome dele. Qual o caminho que você deseja salvar a saída? Por que eu vou falar assim, pessoal? Com interrogação, inclusive. Para ser mais user-friendly, né? Para conectar melhor com o meu usuário na hora que ele for executar o fluxo. Para ele saber que é disso que eu estou falando. Qual caminho que ele deseja salvar esse arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qual caminho você deseja salvar a saída do fluxo. E o tipo de dado vai ser cadeia de caractere. Pessoal, aqui, toda vez que você usa um parâmetro dentro do Tableau Prep, precisa ter um valor atual, que é o valor que o Tableau Prep vai considerar por padrão na hora de executar o fluxo, tá bom? Então, esse valor atual, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu computador, vou pegar, por exemplo, ó, o arquivo que esse fluxo já está gerando, que é esse saída padrão, vou clicar aqui em propriedades, por quê? Porque eu vou pegar dentro dele o caminho, ó, aonde eu salvo, tá vendo? Então, o caminho que eu salvo esse arquivo é esse aqui. Eu vou colocar este caminho como padrão aqui, ó, no valor atual, tá bom? Então, ele salva na minha máquina dentro deste caminho. Não vou criar uma lista, porque nesse caso eu quero que seja uma caixa em branco onde o usuário copia e cola o caminho que ele quiser para salvar o arquivo, tá bom? Então, nesse caso, eu não vou selecionar lista. Lista a gente usou para o modo de envio para filtrar o fluxo de novo no último vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, depois corre lá e confere, tá? Logo depois desse. É o último vídeo que saiu aqui, tá bom? A gente tá na quarta-feira, o vídeo que saiu na última segunda-feira, tá bom? Então, eu vou clicar no OK. Agora eu já tenho um parâmetro e como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Aqui, ó, nessa janela de parâmetro padrão, uma vez que você cria, o Prep já te mostra como eles estão ficando, tá? Então, ó, esse modo de envio é uma lista suspensa com 4 opções e agora o que a gente criou é uma caixa em branco, né? Um espaço em branco onde o usuário coloca o que ele quer para salvar esse fluxo. Tudo bem? Então, uma vez que eu criei esse parâmetro, ó, já está funcionando, o parâmetro está pronto para uso. Vou fechar
E eu tenho aqui no modo de envio, eu já sei que a dinâmica é, quando ele passa o modo de envio, o meu fluxo é filtrado somente para esse modo de envio. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir na saída do meu fluxo e vou falar assim, ó. Vou habilitar o nosso parâmetro para trabalhar com duas coisas. Os dois parâmetros vão funcionar na minha saída de fluxo, tá? Primeiro, o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser assim, ó. Arquivo base de dados. Eu vou chamar aqui, ó, de base de dados. E aí aqui eu vou dar um espaço, vou botar um traço. E na sequência, ó, base de dados, traço. Esse é o nome do arquivo, tá? Eu vou vir aqui, clicar nesse símbolo de parâmetro e falar que eu quero que pegue o nome que vem do parâmetro modo de envio. Tá vendo? Ó, o Tableau Prep já até coloca assim aqui. Por quê? No exemplo, ó, ele já tá dando aqui embaixo, ó. Vai ficar como base de dados classe padrão. Tá vendo aqui, pessoal? Base de dados classe padrão. Então, eu já estabeleci uma dinâmica de salvar esse arquivo com o nome depois do base de dados de acordo com o que o usuário filtrou na hora que ele colocou o modo de envio. Então, essa é a primeira forma de usar esse parâmetro para a saída do fluxo. Agora, eu vou fazer ainda mais. Eu vou vir aqui no local, ó. Eu vou apagar o local que está aqui. Só selecionar e apagar com o teclado. E ao invés de deixar o local que estava aqui, eu vou clicar na seta para baixo e vou falar que ele vai pegar do parâmetro qual caminho você deseja salvar a saída. Então aqui em cima ele cria o nome do arquivo e aqui embaixo qual caminho ele salva, tá? Qual vai ser o tipo de saída? Vamos manter como saída de Tableau mesmo, Hyper, mas você poderia escolher um Excel, CSV, tá bom? Então fica a seu critério o tipo de saída. Vou mudar, vou colocar como CSV mesmo, tá? Separado por vírgula, pra gente ver juntos aqui. Então vou colocar como CSV, mudei a ideia. Então beleza, então aqui ó, já tenho o parâmetro, dois parâmetros no meu fluxo aplicado a dois contextos. Vamos rodar e ver como é que isso fica? Vem aqui então, executar fluxo. O Tableau Prep já automaticamente abre essas duas janelas. Por quê? Porque a gente vai ter que dizer qual modo de envio a gente quer. Eu quero só no mesmo dia. E onde eu quero salvar a saída? Vou deixar com esse padrão. Lembra que tinha um padrão? Vou deixar esse padrão mesmo e vou rodar o fluxo. Executei. Ó, ele já fala que ele gerou uma saída chamada base de dados no mesmo dia. Vamos ver se ele gerou mesmo? Vou abrir aqui o meu caminho. Olha lá o caminho, ó. Salvou a base de dados no mesmo dia. Vou dar 2 cliques nesse CSV. E eu já tenho aqui, ó, toda a minha base de dados. E a parte mais importante desse CSV é checar se o modo de envio está no mesmo dia mesmo. Olha aqui, ó. Todos os arquivos relacionados a no mesmo dia. Então, além de vir filtrado, ainda veio com o nome. Como é que eu fiz esse filtro? Tá no último vídeo aqui do canal, quando eu ensinei a usar parâmetro para filtrar fluxo, tá bom? Assiste lá na sequência desse. Mas fica aqui comigo até o final, vamos ver se o nosso outro parâmetro do caminho tá funcionando legal. Não vou salvar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nesta parte do meu fluxo, vou clicar em qualquer um desses arquivos só para eu pegar o caminho, tá vendo? Ó, propriedades, vou pegar esse caminho e agora eu vou falar para o prep que eu quero que salve nesse caminho aqui e não no download da minha máquina. Então eu vou vir agora aqui fechar, vou executar o meu fluxo de novo, toda vez que você executa o prep vai abrir os parâmetros. Agora eu quero só o que for segunda classe e eu quero que você salve neste caminho. Olha só, qual caminho você deseja salvar a saída. O usuário coloca esse caminho, dá um run, ele executa, rodou e gerou uma base de dados segunda classe.csv. Ficou dinâmico de acordo com o meu conteúdo, certo, pessoal? Agora a gente vai vir então aqui no nosso computador e vamos checar se ele salvou, se ele gerou realmente esta saída para a gente. Olha aqui ela, base de dados segunda classe. Vou clicar, só para eu conferir se aqui dentro veio tudo filtrado somente segunda classe. Olha só, tudo segunda classe. Beleza? Então ele gerou a base do jeitinho que eu quero, com o nome dinamizado para a segunda classe, de acordo com o meu parâmetro e no caminho que eu determinei, beleza? Bom, pessoal, viram que fácil? Então, 2 vídeos para vocês, um ensinando parâmetro de usuário para filtrar fluxo, um ensinando parâmetro de usuário para modificar a saída. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei essa solução muito legal. Isso é muito bacana de usar dentro do prep. Isso muda toda a forma de usar o fluxo para o usuário que você entrega, né? E se você gostou, pessoal, não esquece de deixar seu like,
Não esquece de se inscrever. Muita gente vem no canal, assiste, acha o vídeo legal e não se inscreve. Então se inscreve e comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e mais, né? Se você usa esse parâmetro de uma outra forma aí na sua empresa, beleza? Então é isso por hoje. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.